meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, né? Que relata tolerância para com os fracos na fé, né? No versículo 13, né? No capítulo 13 de Romanos, relatou a submissão, né, do povo israelita à autoridade, né, do povo israelita, das tribos, né, tribo de Judá, são o povo israelita, o povo da tribo de Judá, o gentio que convivia com esse povo e as outras tribos, né, eles eram um povo de Deus, né? Foram muito pouco continuaram com Deus, mas era um povo de Deus, né? Os israelitas, o povo da tribo de Judá, que é o mais rebelde, é o povo da tribo de Judá, são os mais rebeldes, junto com o povo israelitas. Esse povo foram resgatados por Moisés, por ordem de Deus, através de Moisés, né? Porque eles eram escravos lá no Egito durante 400 anos. E Deus ouviu o seu clamor e fez com que Moisés fosse lá e resgatasse, né? Resgatasse esse povo, né? Que era um povo herança de Deus. Se vocês verem nos meus vídeos anteriores, né, a esse que eu estou fazendo, ver meus vídeos, vocês vão ver essa passagem que é uma herança de Deus. Esse povo que está lá no Egito é um povo eles se tornaram israelitas porque Jacó, quando foi para o Egito, quando seu filho José era governador lá do Egito, né, quando ele foi vendido para o Egito, ele se tornou governador e no tempo da fome eles foram para lá, seu pai foi para lá, Jacó. E ao entrar, né, no Egito, Deus disse para Jacó, Jacó, você não vai se chamar mais Jacó, mas sim Israel. Por isso que tem o povo israelita, porque Deus trocou o nome de Jacó para Israel e cresceu milhões de pessoas lá no Egito. Só que essas pessoas, no primeiro faraó, eram benquistas, porque seu filho José era governador do Egito, né? E ao passar do tempo morreu esse faraó, morreu José, e aí esse povo é descendente, né? Descendente. Se tornaram escravos, né? Essa descendência de Jacó, de Israel, se tornaram descendentes porque os mais velhos vai morrendo e vai nascendo uma nova geração. E ao nascer essa nova geração fez com que Deus, ao passar 400 anos, já ia quantas gerações? No mínimo umas 4 a 5 gerações depois de Jacó ter entrado no Egito, né? Depois dele ter se tornado Israel. 400 anos já deu para passar aí o quê? 4 gerações, vamos botar assim, 4 gerações de 100 anos cada homem, né? 4 gerações, faz muito tempo. Como ele era escravo, Deus resolve tirar seu povo de lá do Egito. Fez muitas maravilhas, né? Colocou o seu poder no cajado de Moisés, né? E fez muitas maravilhas, transformou água em sangue, né? Chuva de gafanhoto, de rã, de piolho, muitas maravilhas Deus fez lá no Egito para que o povo que ia ser resgatado acreditasse em Deus, porque eles viviam cauterizados nos ídolos, nas estátuas, né? Nas estátuas que o faraó criava, o povo do Egito criava, muitas estátuas, muitos deuses, né? E eles adoravam a essas coisas, essas estátuas, esses deuses. Mas Deus não quer essas coisas, né? Que adora estátua, que ore para ela. Então, Deus fez muitas maravilhas lá, né? Transformou água em sangue, mandou enxame de piolho, de rã, de mosca, de gafanhoto, saraíva de fogo e por último matou os primogênitos do faraó.
Para que Deus fez essas maravilhas todas, essas pragas, que é chamada de praga? As 10 pragas do Egito. Por que Deus fez essas pragas lá? Para que o povo que ia ser resgatado acreditasse em Deus, né? Para que o povo que ia ser resgatado acreditasse em Deus, né? Quando saísse de lá, eles acreditaram. E esse povo foi resgatado e passou a não crer em Deus, depois de muito tempo, depois de chegar na terra prometida, né? E eles sempre foram descrentes, sempre foram rebeldes, o tempo todo. Esse povo, herança que Deus tirou lá do Egito, né? Esse povo sempre foram rebeldes a Deus. O povo israelitas, né? As tribos, né? Tribo de Judá, de Manassés, etc. Todas as tribos foram rebeldes a Deus. E ao entrar na terra prometida, várias vezes eles se bandearam para a legião do mal, para a legião de Satanás, para o povo dos ídolos, das estátuas, dos deuses. E Deus não enviava um profeta para resgatar eles de lá, porque quando eles iam para lá, eles passavam a ser escravizados, a sofrer, né? A sofrer por conta que abandonava a Deus e ia para os ídolos. E Deus resgatava esse povo, trazia de volta, né? E esse povo, quando esse homem que era esse profeta tirava eles de lá, que morria, eles tornavam a voltar. Por último, foi Malaquias, né? Foi Isaías, Jeremias, um bocado deles. Por último, para resgatar, e eles não quiseram mais. Aí eles não quiseram mais saber de Deus e ficaram continuamente na legião do mal. Fizeram os templos de ídolos para eles adorarem, não quiseram mais adorar a Deus. Sabem da lei de Moisés que proíbe essas coisas, mas eles não quiseram saber disso, né? Eles passaram a crer na palavra do homem e não na palavra de Deus. Isso está escrito lá em Isaías, né? E aí se tornaram pastores, né? Falsos pastores, gananciosos, e passaram a roubar a Deus, né? Os dízimos, que era boi, que era carneiro, que era bode, que era jumento, que era camelo, que era os cereais para comida de ano em ano, que os sacerdotes arrecadavam para eles sobreviver, porque não receberam a herança de terra. Esses dízimos, eles passaram para a legião do mal e deixaram Deus, né? E aí eles começaram a roubar os dízimos para ele. Aí pegavam os bois, os bodes e faziam fazendas para ele, pegavam os alimentos, vendiam e deixaram de alimentar as viúvas, os órfãos, os sacerdotes de Deus, os anciãos que não trabalhavam. Eles passaram a roubar a Deus por conta disso, tomando o dízimo do povo, né? Dos anciãos, dos sacerdotes, das viúvas, que esse dízimo era de ano em ano para eles comer, né? Para as viúvas comer, o sacerdote comer, né? O dízimo era alimento, né? Boi, bode e comida. Aí eles passaram a roubar porque acharam que era favorável para ele enriquecer ilicitamente, como diz lá em Isaías 56:11. E estes cães são gulosos, são pastores que nada compreendem, né? Cada um está pregando para a sua própria ganância. Isso já lá em Isaías, muito antes de Cristo chegar. Esse povo que abandonou a lei de Moisés, abandonou Deus, estão fazendo essas coisas, né? Aí Deus viu que esse povo, 90% dele se perdeu. 90%, não foi todo não. 90% se perderam para a legião do mal. Foram para os ídolos, para as estátuas, né? Adorar a estátua. E Deus, vendo o seu povo todo perdido, o que é que Deus faz? Envia seu filho para se transformar em carne como eles, como nós, né? Enviou o Espírito do seu Filho, Jesus Cristo, para se transformar em carne como nós, para resgatar esse povo que era de Deus, né? Ele disse, vai, eu vou dar meu povo a ti, para que te resgate.
eu estou falando dessa forma, vocês vão dizer, mas isso não está escrito na Bíblia. Mas Deus deu um povo, está escrito, né? Agora, quando Deus diz que deu esse povo, o que o povo não entende é que era para Cristo resgatá-lo, né? Porque não está escrito dessa forma. Mas quando Deus envia Cristo para resgatar o povo que Deus deu a Cristo, esse povo é o povo israelita, o povo das tribos e os anciãos que conviviam com ele, que se tornaram rebeldes demais e estão na legião do mal, na legião de Satanás, e abandonaram a lei de Moisés, o templo, bagunçaram, por isso que muitas coisas aconteceram, né? E Deus sempre está querendo eles, e por isso que enviou Cristo. Mas aí eles não aceitaram a Cristo, né? Como na primeira geração, a primeira geração de Deus, lá de Adão e Eva, se perdeu todos por causa do pecado, né? Porque quando Deus criou Adão e Eva, teve um mandamento para eles dois. Lá não tinha lei, né? Mas Deus deu um mandamento para Adão e Eva. E esse mandamento dizia assim para Adão e Eva: olha, vocês vão ficar aqui nesse paraíso, tem de tudo para vocês. Agora, tem aquela árvore ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore ali. Nela nem toqueis e nem comeis do fruto dela, porque no dia em que comeres do fruto dessa árvore, da árvore, certamente morrerás. Mas Deus não explicou para Adão e Eva que morte era essa. Não explicou, né? Para Adão e nem para Eva que morte era essa, se eles comessem daquele fruto. Que aquele fruto era a legião do mal e a legião do bem. Se eles comessem daquele fruto, introduziria na terra a legião do mal e a legião do bem, né? Satanás, vendo esse mandamento de Deus para eles dois, para eles não comer, e Deus disse: não coma não que você vai morrer. Mas não é a morte carnal, era uma morte espiritual, né? Era a morte espiritual, né? Porque o pecado é a desobediência a Deus. O pecado é a desobediência a Deus. A morte que Deus deixou para esse povo lá no início e para hoje é a desobediência a Ele, aos mandamentos dele, né? Não, só que lá em Eva e Adão não tinha mandamento. O mandamento foi único, um só: não comereis do fruto. Esse era o único mandamento que Deus tinha dado para Adão e Eva. Não comereis do fruto da sabedoria do bem e da sabedoria do mal. Esse foi o único mandamento dado para Adão e Eva lá na primeira geração. E Satanás, que veio lá do paraíso por se rebelar contra Deus, veio para onde? Para a terra que Deus tinha acabado de criar, né? Deus estava acabando de criar a terra, tudo feitinho, e Satanás estava se rebelando lá. Quando Deus chega lá, tem a rebelião, né, querendo ele perverter todo o mundo de Deus, né, o mundo habitável de Deus. E aí ele conseguiu vários anjos para ele, né, que se rebelou lá, lutou a favor dele, né? Ele, por ser um querubim da guarda de Deus, né, esse Satanás, ele era um querubim da guarda de Deus, e ele se rebelou lá no paraíso. E quando Deus volta, termina de criar a terra aqui, e Deus sabe tudo isso que ia acontecer, ele sabe. Deus sabia tudo isso que ia acontecer. Quando ele prepara tudinho aqui, que volta, lá está a rebelião, e ele expulsa ele. E quando ele expulsa, ele vem para onde? Para aqui, para a terra, né? E Deus tinha dado o mandamento a Eva e Adão para eles não comer do fruto. E Satanás disse: come, pode comer, Eva, come do fruto. Não, mas Deus disse que não comerei, que se a gente comer, a gente morre. Ele disse: não morre não, pode comer. Satanás sabia de que morte se tratava, que não era da morte material, era da morte espiritual. Satanás sabia dessa parada aí, né? Ele sabia, né? Mas Eva e Adão não sabiam, que Deus não disse: ó, se você comer, você vai morrer,
né? Ele apenas temia que se comesse ia morrer o corpo, né? Ia morrer o corpo, por isso que ele não comeu. Mas a Satanás disse para ele: não, Eva, pode comer, que você não vai morrer não. Você vai ficar apenas, você vai saber, você vai ter o conhecimento. E aí ela foi na cunha dele e comeu. E aí quando ela come, que dá para Adão, aí se estabelece a legião do mal e a legião do bem, as duas legiões, né? A legião de Satanás e a legião de Deus. Estabelece ali. Ah, mas isso não está escrito na Bíblia não. Ó, raciocina, mentaliza, porque a Bíblia é enigmática mesmo, né? Deus é enigmático, né? É um enigma isso. Vocês muito pouca gente sabe dessa coisa. Muito pouca gente sabe. Mas aquele fruto da sabedoria do bem e do mal são as duas legiões. A legião do mal e a legião do bem. A legião do bem de Deus, para o povo fazer as coisas boas. E a legião do mal de fazer as coisas que é mal, a de Satanás. Por isso está até hoje, né? E essa legião do mal venceu a legião do bem naquela primeira geração de Deus. Venceu, né? Venceu. E quando estava 99,99% para a legião do mal ganhar totalmente, Deus resolve tirar a família de Noé, que só restou 1% de toda a criação de Deus, só restou 1% que foi a família de Noé. Então Deus destrói toda a legião do mal. Deus destrói toda a legião do mal através do dilúvio. E tira esse 1% da legião do bem, que era a família de Noé. E introduz novamente nessa nova terra, depois da água baixar. E daí por diante, na própria família de Noé, teve contenda, né? E aí deu encaminhamento à nova legião do mal novamente. E a nova legião do bem novamente. E na legião do bem, né, a Bíblia não relata, só relata Melquisedeque, anterior a Abraão e depois de Jacó, e depois de Noé. Na legião do bem é relatado a família de Noé que veio, passou a ter gente maldosa na família de Noé, e aí deu caminhar a legião do mal nos humanos, porque a legião do mal em espírito não tinha morrido, e Satanás é espírito, ele não morre, nem seus anjos morrem com água também, não morre, né? O que morreu foi os que estavam na carne, na legião da carne. A legião do mal na carne, foi os que Deus destruiu, né? Então, nos dias de hoje, essa legião continua, todas duas, até os dias de hoje e até o fim, né? E até o fim será. Só que Deus quer, o propósito de Deus agora, depois de Noé para cá, Deus quer que essa legião do bem vença a legião do mal, né? Por quê? Porque nós somos soldados de Deus, né? E legião quer dizer, nós somos legionário, né? Somos legionário. Não é? Nós somos legionário, né? Nós somos legionário de Deus para dar prosseguimento à sua legião do bem, a legião do amor puro, sincero, fazendo as boas obras para agradar ao seu próximo, perdoar o seu inimigo, ajudar seu inimigo, né? É isso que Deus quer. Para que nós amontoe brasas, né, no céu para o último dia. O último dia é o batismo em fogo e em espírito. E essas brasas que nós estamos amontoando está aqui em Romanos, capítulo 11, se não me engano, 10, 11, por ali, está escrito isso. Assista o vídeo que vocês vão ver. Essas brasas. Amontoará brasas de fogo
no céu, está escrito. E essas brasas de fogo para que servem? Para no último dia, quando nós fomos achados dignos de vida eterna, como nós estamos na carne, nós somos batizados em fogo e em espírito. E essas brasas é quem vai queimar todo algum resto de pecado que a nossa alma tiver, né? O nosso espírito, se tiver, que é o que eu espero que não estejamos, né? É isso, entenderam? Então vamos ler Romanos 13, né? 13 não, 14. Tolerância para com os fracos na fé, né? Ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o o que é fraco na fé. Isso é, dentro da verdadeira igreja, a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Porque na igreja falsa existe muita mentira, né? O pastor prega muita mentira. E essa mentira vem de Satanás. Satanás é o pai da mentira. Se a igreja já é falsa, não vem de Deus, vem do homem, então é de Satanás, não é de Deus. Mas a igreja de Deus vem de Cristo. A igreja de Deus vem de Cristo. Ele adquiriu com seu sangue na cruz. E que igreja é essa? A sua doutrina verdadeira, não de homem. O mandamento verdadeiro de Cristo, não de homem. A lei de Cristo e não de homem. Essa é a verdadeira igreja, né? Então, ora, ao que é fraco na fé, porque a fé, muita gente diz, eu tenho fé, mas a fé é a obediência. Eu já li isso e está escrito que fé é a obediência à doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. A fé é isso, né? Crer também é a mesma coisa, porque o diabo também crê em Deus, que ele vem de lá, ele crê, ele sabe que Deus faz todas as coisas, ele crê nisso, que Deus faz todas as coisas, que Deus sara, que Deus fere, que Deus mata, que Deus envivece, Satanás também sabe, tudo isso. Mas essa fé e essa crença que um verdadeiro cristão deve ter, né? Deve ter, é obediência à doutrina, à lei de Cristo e os mandamentos, com sinceridade, com amor, sem nenhum respingo de nenhuma maldade ou falsidade, de mentira alguma. Não pode ser assim, porque senão você é falho. Apesar que todos nós somos falhos aqui na terra, né? Todos nós somos falhos, mas devemos trabalhar para que Deus nos cubra dessa falha, né? Então, ora, acolhei o que é fraco na fé, dentro da verdadeira igreja, mas não para condená-lo. Então, vamos seguindo, se nós estamos crentes na doutrina de Cristo, na fé de Cristo, na fé de Deus, né? Aquele irmão que a gente vai acolher porque ele pecou, porque ele errou, nós não devemos condená-lo porque ele errou. Não. Condenar os seus escrúpulos. Está falando aqui que ele é uma pessoa escrupulosa. É uma pessoa de Deus, mas caiu e fez alguma coisa escrupulosa, né? Então a gente deve acolher essa pessoa novamente, chama ela para a razão, explicar a ela, né? Porque às vezes Satanás apronta para o próprio povo de Deus. Por quê? Porque Satanás quer tragar o povo de Deus para ele. Como Deus quer tirar todo o povo de Satanás para ele, Satanás quer também o povo de Deus para ele. É vice-versa. Por isso que tem as duas legiões. A legião do mal e a legião do bem, que é a legião de Deus. E ambas trabalham lado a lado, uma querendo a outra. Deus quer que a legião do bem vença a do mal. E para isso nós não podemos pecar de maneira alguma, né? E ensinar ao que está no erro, o erro que ele está cometendo, para que ele se salve, para que ele fique na legião de Deus, né? Por isso que somos soldados combatentes da legião do mal. Nós somos soldados de Deus combatendo a legião do mal. Nós somos legionários de Deus para combater a legião do mal, né?
para que o bem vença o mal. Esse é o propósito de Deus em nossas vidas, né? Então, acolhei esse pecador, né? E não condenar, mas ademoestar ele para que ele não venha cair mais nessa falha, né? Um crê que de tudo se pode comer. Vai falar aqui uma suposição que diz, um crê que de tudo pode comer. Uma pessoa de Deus crê que pode se comer de tudo. Por que está dizendo isso, né? Um crê que de tudo pode se comer. Porque na lei de Cristo, tudo se pode comer, né? Na lei de Cristo é assim, tudo se pode comer. Na lei de Moisés, não. Na lei de Moisés não pode comer de tudo. Não pode comer carne de porco, não pode comer camarão e muitas outras coisas. Na lei de Cristo, a única coisa que nós não devemos comer é o sangue, né? Cozinhado, feito cabidela, sarapatel, buchada, cozinhado na galinha, que muita gente também, eu já comi muito, não nego, né? Já comi muito, mas Deus não quer que coma sangue. Esse é o único mandamento na comida para os cristãos verdadeiros do dia de hoje, é não comer sangue. Mas o resto, com licença da palavra, pode comer até bosta. Desculpe a expressão, mas como nós somos brasileiros, né, alguém lá do exterior pode ver essa palavra, eu não estou falando isso para danificar a palavra de Deus. Eu estou falando isso para enfatizar o que é a doutrina de Cristo. Porque tem igreja por aí que proíbe não comer porco, proíbe não comer camarão, né? Proíbe não comer mocotó, comer peixe de couro, proíbe. Mas só que eles proíbem fazer essas coisas, proíbe guardar, ensina a guardar o sábado e o resto do mandamento. Eles não fazem. E o resto do mandamento eles não fazem. Eles não vão lá para o altar levar um boi para sangrar, derramar o sangue lá. Eles não queimam a gordura de animais ao redor do altar, né? Ele não mata os bodes por expiação dos pecados de seus membros. Ele não faz isso lá na igreja dele. Ele só quer que guarde o sábado, não coma carne de porco e algumas coisas. Somente, só esse é o mandamento dele. O resto ele não faz. Só faz um tiquinho assim da lei de Moisés e o resto não faz. Não faz as festas, né? As 3 festas que tem durante o ano, eles não fazem, né? Então, se você erra num ponto, você está errando em todos. Isso é o que o Evangelho diz. Até lá na lei de Moisés também. Você não pode errar. Se você errar em um, você erra em todos. Então essas igrejas que pregam não comer camarão, guardar o sábado, está totalmente errada, porque eles não fazem o certo, eles não estão pregando o correto. Estão pregando uma coisa para induzir o povo a crer naquilo ali, que não é mais para crer. A lei de Moisés já era, a lei de Moisés já foi, né? A lei de Moisés só vigorou até João Batista. A lei de Moisés e os profetas, isso você vai ler logo lá em Mateus. Parece que é em Mateus, lá no início. Que a lei de Moisés só vigorou até João Batista. De lá para cá é a lei de Cristo. E a lei de Cristo você pode comer de tudo, menos sangue, né? Você pode comer tudo, menos sangue. Sangue não se pode. Isso veio desde quando Deus criou o homem. Não se pode comer sangue. Isso é um mandamento eterno. Mas na transição da lei de Moisés para a transição de Cristo, mudou muita coisa. Porque a lei de Moisés é a lei da pedra, é a lei que mata, né? É olho por olho, dente por dente. Essa é a lei de Moisés. Na lei de Cristo não, é muito diferente, né? A lei de Cristo é uma lei espiritual, é a lei para a salvação. É a lei para a salvação de nossas almas. É para ensinar a vida eterna, né? Para ensinar a vida eterna. Até milagres, essas coisas não existem mais depois dos apóstolos, não existe mais.
E só foi no tempo dos apóstolos para trás. Não existe milagre. Não é que Deus não faça. Deus faz. Se você está seguindo todo o mandamento, toda a ordenança de Deus, Deus faz um milagre na nossa vida, com certeza. Ele cura, com certeza. Nós prosperamos, com certeza. Não resta dúvida. Mas o homem carnal aqui na terra, depois dos apóstolos, não faz milagre e nem faz cura. O que fizer não vem de Deus, mas de Satanás. Né? Isso está na Bíblia. Né? Que Cristo diz que depois dele vão vir muitos fazendo essas coisas. Né? Invocando o seu nome para fazer essas coisas, para enganar o povo. Isso está na Bíblia, né? Nada que eu estou falando aqui vem de mim. Nem nada que Cristo falou vem dele. Vem tudo do Pai, tudo de Deus. E o que eu estou falando aqui também vem de Deus. Apenas Cristo executou. Né? Então vamos seguir. Né? Um crê que pode comer de tudo. Outro que é fraco só come legumes. É uma diferença. Né? A diferença. Um crê que pode se comer de tudo. E outro que é fraco só come legumes. Quem come, aí vem agora, né? Vamos entender essas coisas. Quem come, não despreze quem não come. Quem come, não despreze quem não come. O que é que significa isso? É uma pessoa rica, soberba, que tem muito como comer, né? Come até jogar no mato, né? E ele não ajuda aquele que tem fome. Ele despreza, né? Aquele que precisa de um pedaço de pão, de um prato de comida. Quem come, não despreze a quem não come. É isso. Porque a pessoa é soberba, é rica, eu tenho dinheiro, eu posso, eu como o que eu quero. Passa por um pobrezinho com fome e nem sequer olha para ele. Esse versículo está relatando a esse respeito. Né? Quem come, não despreze a quem não come. Né? E quem não come, também não julgue a quem come. Né? Se o que tem não dá de comer a quem não tem, né? É para não desprezar. Também, aquele que não tem, não deve desprezar quem tem. Não deve, é uma lei vice-versa, para ambos. Porque todos são filhos de Deus. Agora, um é do mal e o outro é do bem. Então ele está dizendo aqui, não, quem come, não despreze a quem não come. E quem não come, não julgue a quem come. Né? Pois Deus o acolheu. E Deus pode acolher tanto um quanto o outro. Como? Em obediência a Ele. Nós somos devedores a Deus de obediência. Nós somos devedores a Deus de obediência. Quem és tu? Né? Quem és tu que julga o servo alheio? Né? Nós não podemos julgar ninguém. Só Deus o julgará. A palavra de Deus o julgará também. Quem és tu? Ele está perguntando. Quem és tu que julga o servo alheio? Então, se nós vemos o erro em uma igreja falsificada, nós não devemos julgar aquela pessoa, aquele pastor falsificado, mas devemos dizer a ele que ele está errado em fazer o que ele faz. Isso não é julgar, é admoestar. Mas só que essas pessoas, quando recebem a verdade da doutrina de Cristo, eles falam para nós que estamos julgando. Mas não é dessa forma. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Né? Então, aquele que está no erro, nós não podemos julgar. Por quê? Porque Deus, o próprio Senhor, ele está em pé vendo tudo, o que ele está fazendo. Né? Está em pé. Ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Então aquele que cai, aquele que está em pé,
Vamos relatar entre um pastor ou um irmão dentro da igreja que está em pé e ele chega a cair, está em pé ou cai. O que está em pé é aquele que está seguindo firmemente a Deus. E ele cai no pecado, Deus está firme, ele estará firme, porque é poderoso para o firmar. Então, se ele caiu, sendo ademostrado pela verdadeira palavra de Deus, Deus pode o firmar ele de novo, colocar ele de pé. Entenderam? É isso, né? Não faz diferença entre dia e dia. Uma pessoa faz diferença entre dia e dia. Mas outro julga iguais a todos os dias. Estão entendendo esse ponto aí? Está dizendo, ó, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual a todos os dias. Vamos entender esse versículo? Isso é o capítulo 14 de Romanos, o versículo é o 5. Ó, tem gente, num dia, faz uma coisa boa, né? Não faz diferença num dia e no outro dia faz outra coisa mal. Olha, não faz diferença entre dia e dia. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu faço uma coisa boa hoje e amanhã eu faço uma coisa errada. Ou faço uma coisa errada hoje e faço uma coisa boa amanhã. Certo? Mas outro julga igual todos os dias. Né? Então, aquele que eu estou fazendo o bem e o erro, ele está julgando que é tudo certo. Tanto faz ser bom num dia como ser errado no outro. Né? Aí, cada um esteja convicto inteiramente na sua própria mente. Né? Se você tem um conhecimento de Deus verdadeiro, o amor puro em seu coração, jamais você vai fazer coisa errada. Por quê? Você é subordinado, né, à ordem de Deus. Deus está dizendo que você não faça e você tem que obedecer. Se você obedece, Deus está vendo o que você está fazendo. Você está em obediência? Tudo bem, está tranquilo. Mas se você desobedece, você deve receber uma repreensão, porque a lei é para isso. Tanto a lei de Cristo como a lei dos homens. Você rouba, está errado, você vai ser punido pela lei dos homens porque errou, né? Será absolvido ou condenado? Depende da situação do seu roubo. Né? Da mesma forma é a salvação, né? Se você está seguindo a Deus, dá um pulinho errado e se arrepende de coração, de amor puro, né? E Deus vê em seu coração que você se arrependeu mesmo de verdade, você será julgado e não será condenado. Mas se você faz e fica com aquela coisa, você vai ser condenado, tanto por a lei do homem como a lei de Deus. Tanto faz. Né? Então, o que é que ele está dizendo? Faz diferença entre dia e dia. Né? Entre dia e dia. Quer dizer, dia faz bem, dia faz mal. Mas os que julgam, mas outros que julgam, né? Julgam igual todos os dias. Tanto faz o dia ser bom como o dia ser mal. Ele não quer saber. Né? Então aí vem a consciência da pessoa. Vem aí a sua obediência. Né? Para que você não se perca. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. O que é que quer dizer isso? Que se você errou, seja convicto do seu erro. Peça perdão para quem você ofendeu. Peça perdão a Deus pelo seu pecado, pelo seu erro. Né? Você tem essa convicção que você errou. Mas se você erra e para você tanto faz, você está perdido. Né? Você vai para o lago de fogo no último dia, que vai se chamar de inferno. Né? E o inferno ainda não existe. O inferno é quando essa terra aqui se derreter todinha. Né? Isso aqui vai se tornar um lago de fogo.
não tem mansão bonita, não tem tonelada de ouro, não tem banco, não tem mansão, não tem carro, não tem avião, que tudo vai derreter aqui. Tudo isso vai derreter, vai virar um lago. E aqueles que não estão em obediência a Deus vai ficar nesse lago aqui, queimando eternamente, né? A fumaça vai subir, a fumaça, né, vai subir. Continuando, né? Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Então, quer fazer um caso, né? Aquele que faz caso do dia é aquele que, por exemplo, ele queria que aquele dia lhe desse R$ 1.000 e não deu, né? Ele queria que aquele dia lhe rendesse R$ 1.000, mas não rendeu, né? O que ele ganhou foi o que Deus deu a permissão para ele ganhar. Tanto se ele esteja em Deus quanto esteja em Satanás, porque Deus é o dono de todas as coisas. Mas a desobediência entre as duas legiões existe. E cada um tem o seu governador. Cada uma tem o seu governador. Né? Então, aquele que faz caso do dia, que caso? É isso que eu estou falando. Por exemplo, ele queria ganhar R$ 1.000 e não ganhou. Né? Mas para Deus, né, para o Senhor, foi Deus quem fez esse dia. Não adianta você reclamar porque você não ganhou aquilo que você queria. Apenas agradeça a Deus por ter conseguido aquele pouco que você ganhou, né? Porque foi Deus quem fez que você ganhasse aquele pouco. E o pouco com Deus é muito, né? Vai que você programasse ganhar, tivesse aquela soberba de ganhar muita coisa, você ganhe, né? E vá para um cabaré, vá para uma mesa de bar, fazer coisa que desagrada a Deus. Mas se você ganhou pouquinho e não vai fazer essas coisas porque ganhou pouco, agradeça a Deus porque você não está indo para o pecado, né? Quem come para o Senhor come. Que comida é essa? Porque dá graças a Deus, né? Então, se você está comendo, foi Deus quem lhe deu, ou pouco ou muito. Então, agradeça, né? Para o Senhor come, porque dá graças a Deus, né? Aquele que come pouco, dê graças a Deus, porque comeu para o Senhor. Aquele que comeu muito, também dê graças a Deus, porque ganhou ou comeu muito, né? Quem come, presta atenção, olha. Aquele que faz caso do dia, que era isso que eu estava comentando, que ele queria ganhar muito e não ganhou, queria comprar muito e não comprou, né? Ele está fazendo caso do seu dia. Mas quem deu esse dia para ele? Não foi Deus? Para o Senhor o fez, né? E quem come? Para o Senhor come, né? Tanto na comida material como na sua doutrina, porque a doutrina de Cristo, a lei de Cristo é uma comida, é o pão do céu. A doutrina de Cristo, a lei de Cristo, o mandamento de Cristo é o pão nosso de cada dia. Com amor puro em nossos corações, obedecendo, não fazendo nenhuma maldade, nenhum tipo de pensamento maldoso, nem nenhuma mentira, nem nenhuma morte, né? Tudo contrário a Deus, né? Devemos agradecer a Deus por não fazer essas coisas também, né? E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, né? Aquele que come e agradece a Deus, porque tem muitos que comem e não agradecem o pão que come, né? Mas está dizendo aqui, ó, para o Senhor fez esse dia para você comer, para você ter alguma coisa, pode ser o que for, né? Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Aquele que come para o Senhor, ele dá graças a Deus. Esse comeu para o Senhor, porque comeu e agradeceu a Deus. Esse comeu para o Senhor. Mas aquele que come, nem para ele está encheu o bucho, está ótimo. Ele não agradece a Deus que Deus fez com que ele comesse, né? E quem não come para o Senhor, não come. E quem não come para o Senhor,
Quem não come para o Senhor, não come. Entenderam agora? Aquele que come para o Senhor, ele agradece a Deus por ter comido, por ter tido comida, né? E quem não come para o Senhor, quem não come para o Senhor, não come. O que quer dizer isso? Aquele que não é obediente a Deus, que não está comendo o pão que veio do céu, que é a doutrina de Cristo, que é o mandamento de Cristo, que é a lei de Cristo, e que é também a comida material, que comeu a comida, encheu o buchinho, se fartou e não agradeceu a Deus. Comeu para ele, está ótimo, não agradeceu. Então essa pessoa não comeu para o Senhor, ele não comeu para Deus, ele não comeu para Cristo, ele comeu para Satanás. Quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come. E é da graça, e é dar graças a Deus. Né? Porque ele comeu, mas veio da graça de Deus. Né? É da graça de Deus o que ele comeu, mas ele não deu graça. Né? Ele comeu da graça de Deus. Deus nos dá a graça da vida, da saúde, do trabalho, de ganhar o dinheiro, de ganhar a comida, de ter a comida, e não agradece a Deus. Né? Quem come para o Senhor, come, porque dá graça a Deus. Ele come e agradece a Deus. E quem não come para o Senhor, não come. Quem não come para Deus, não come. E é dar graça a Deus. Né? Porque ele comeu e não agradeceu. Entendeu? Vamos seguir. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Ou morremos para Satanás, ou morremos para Deus. Né? Porque nenhum de vós vive para si, nós vivemos ou para Deus ou para Satanás. É duas opções, dentro da legião do mal e da legião de Deus. Ou vivemos para mim, para nenhum, porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Eu não morro para mim, ou eu morro para Deus ou morro para Satanás. Das duas, uma. Né? Pois se viver, presta atenção agora, pois se vivemos para o Senhor, presta atenção, vou voltar o versículo 7 de Romanos 14. Porque nenhum de vós, nenhum de nós vive para nós mesmos. Nós não vivemos para nós mesmos. E nem morremos para nós mesmos. Ou morremos para Deus, ou vivemos para Deus, ou morremos para Deus. Ou vivemos para Satanás, ou morremos para Satanás. Entendeu aí? Pois se vivemos para o Senhor, vivemos. Entendeu agora? Porque se a gente viver para Deus, nós vivemos, nós não morremos. Nós não morremos. Se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que vivamos, que morramos, somos do Senhor. Se a gente vive para Deus nós somos. Se nós morremos para Deus nós morremos, né? Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Né? Agora, o que significa tantos de viver e tantos de mortos? São duas opções aqui, né? Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu, né? E tornou a viver.
ser Senhor, tanto de mortos como de vivo. Agora, que vivo e que morto é esse? Vamos ver. O morto, que como está falando, tanto de morto como de vivo. Cristo morreu para os mortos nos pecados, aquele que morreu para os pecados. Cristo morreu para aqueles mortos no pecado, para que ele tenha vida, né? Como os de vivo. Os que vivem já em Deus, ele não morre. Por isso que como de vivo, né? Porque os que já estão obedientes a Deus, a doutrina, a lei que Cristo está dando, eles não morrem. Se continuar obediente, tem essa. Se continuar obediente. E aqueles que estão mortos, Senhor, tanto de morte, aqueles que estão mortos para o pecado e se convertem a Deus, ele não morre mais também. Ele continua vivo como os que estão vivos, crendo, né? Entendeu? Deu para entender? Por isso que Cristo, né, morreu e tornou a viver para ser Senhor, tanto de morto como de vivo, né? Os que morreram para o pecado, né? E os que estão vivos em obediência. Mas tu, por que julga teu irmão? A sequência, perguntando. Mas tu, por que julga teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Está falando do irmão, não está falando de outra pessoa. Porque tem gente que despreza um irmão dentro da igreja, fora da igreja. Porque tem irmão que é rico e o outro é pobrezinho, ele despreza o outro porque é pobrezinho. E acontece isso, né? Porque tu julgas o teu irmão, mas tu porque julga teu irmão? Ou tu também porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Deus, né? Está dizendo que ambos, tanto o que julga quanto o que despreza, vai comparecer perante o tribunal de Deus. O que quer dizer isso? Que nós não devemos julgar a ninguém, que nós não devemos desprezar ninguém, né? Pode ser mal, se um está fazendo mal a nós, vamos amar ele, vamos perdoá-lo, né? Porque senão nós, mesmo querendo ser uma pessoa de Deus, querendo obedecer aos mandamentos e fizer essas coisas, no último dia, perante o tribunal de Deus, nós vamos ser o quê? Cabrito e não ovelha. Na hora da subida, você já vai subir dividido. Você não vai estar no meio das ovelhas, você vai estar no meio dos cabritos, né? E vai julgar como cabrito. E aí esses cabritos vão ser jogados aqui para baixo, por dentro desse lago que vai se tornar, né? Esse lago de fogo. Porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua louvará a Deus. Até os que pecaram, vai louvar a Deus nesse dia, né? Porque aí ele vai dizer, poxa, glória a Deus, mas estou perdido, né? Estou perdido diante de Deus. Agora, quando esse joelho se dobrar, se arrepender, né? Louvando a Deus, pode ser que Deus o receba. Então, para isso, devemos nos vigiar. Vigie, para não cair nas armadilhas de Satanás. Vigie para não cair nas armadilhas de Satanás, porque Satanás é muito astuto para com o povo que cumpre a palavra de Deus. Para o que não cumpre é fácil demais ele pôr ele em dissolução, é muito fácil. Porque Satanás, ele mostra um bom emprego, ele mostra um bom salário, ele mostra uma boa venda, né? Ele mostra um bom cabaré, ele mostra uma boa dama para você se prostituir com ela, ele mostra
uma mulher de um amigo bem bonita para você adulterar, né? E etc, e etc. Tudo isso faz parte do outro Deus, do Deus do mal. Ele promove certas coisas sutilmente, a gente nem imagina que aquilo é uma armação dele. A gente nem imagina. E ainda mais a nossa concupiscência, porque a nossa carne tem concupiscência, né? E essas concupiscências nos levam a pecar muito. Devemos vigiar, né? Para que esse espírito de adoção que nós temos, depois do batismo verdadeiro, dentro da verdadeira, o batismo verdadeiro só existe dentro da verdadeira igreja. Todo batismo feito numa igreja falsa não tem valor algum. Não tem. Não serve. Não serve. Tem que ser dentro da verdadeira igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Isso se você tiver na verdadeira doutrina de Cristo e não de homem. No verdadeiro mandamento de Cristo e não de homem. Na verdadeira lei de Cristo e não na lei do homem. Aí esse batismo é batismo perfeito. Receberemos um espírito de adoção, é um Espírito Santo também, de adoção para nos guiar, para nos mostrar certas coisas, para nos favorecer, para nos livrar. Se seguimos ali, ó, na linha certinha, no caminho. Porque senão vai ter hora que ele vai ficar de lado e vai deixar você se perder, né? Deixa, ele deixa. Porque é propósito de Deus que nós viva combatendo só o mal. E o mal tem que ter a proveniência de Deus. E para isso nós teremos que obediência. Porque a não obediência introduz o pecado. E o pecado nos leva à morte espiritual. E essa morte espiritual nos leva ao lago de fogo, que é o inferno, no último dia. Porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda a língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dá conta de si mesmo a Deus, né? No último dia, todos nós vamos ter que dar conta. Então, se somos obedientes a Deus, a gente vai dar conta de quê? Que ele já sabe que somos obedientes a ele. Não temos conta, nós temos... O caminho está aberto, a porta está aberta, ela é bem estreitinha, da grossura de uma gilete, mas você vai conseguir passar por ela. Porque você não tem que dar conta a Deus. Você não vai ter que dar conta a Deus. Se você está em santidade, você não tem que dar conta a Deus. Mas se não dá, que todos nós, como está dizendo aqui, assim, pois, cada um de nós dará conta a Deus, de si mesmo a Deus. Por quê? Tem esse versículo aqui em Romanos 14. É o versículo 12 de Romanos 14. Porque todos nós somos pecadores. Aqui na terra não vai ter nenhum santo. Não tem nenhum santo. Mas somos soldados de Deus, né? E a carne é fraca, como a própria palavra de Deus diz. Nós somos pecadores, não tem um que não seja, mas são pecados perdoáveis por Deus. São pecados de não condenação. Porque você tem Deus, você tem o amor de Deus no seu coração. Porque você veja só, você está na frente da sua casa, Satanás bota uma menina novinha, com uma blusinha curtinha, mostrando a metade dos peitos, a barriguinha, aquele shortinho curtinho, e você olha, o que é que sua mente imediatamente vai dizer? O que é que ela diz? Coisinha gostosa, não diz? Na sua mente não fala para você isso. Mas se você não praticar, você olhou e desviou o pensamento, aquilo ali foi um pecadinho rapidinho, Deus vai cobrir esse pecado de você. Mas se você olhou, né, para essa coisinha que passou na sua frente, e você quer seguir em frente, aí sim, Deus, você está indo para a condenação, né? Se você olhou, vem na sua mente, mas você se desviou daquilo, Deus vai perdoar aquele pecado porque você pecou naquela hora.
Foi a sua concupiscência que agiu naquele momento. Mas se você olhou e a sua concupiscência está dizendo, vai lá, fala com ela, vê se tu consegue ficar com ela, aí ó, você está indo para a perdição. Né? Eu vou dar uma paradinha por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo demais. Né? Vou dar uma paradinha por aqui, que Deus abençoe a todos, com muita paz, muita saúde, que vocês prosperem na vida de vocês, não por intuição de homem, mas dentro da doutrina, na obediência de Deus. Se você for obediente à doutrina, à lei de Cristo e os mandamentos, você prospera, você receberá cura, você sara, né? Tudo isso acontece na sua vida. Não que o homem venha fazer isso em você, porque não existe isso no dia de hoje. Aquela pessoa que curar você, através de Satanás, porque não tem mais cura pela mão do homem nos dias de hoje. Não tem. Principalmente através desse pastor ganancioso, que está dizendo, não, você vai receber a cura e acontecer, não veio dele. Não creia, veio de Satanás. Acontece isso. Né? E Satanás é muito astuto, tem poder, que ele é um Deus poderoso também, ele tem poder para fazer esse milagre, para que vocês se mantenham escravos dele. Né? Para que você se mantenha escravo. Então, por isso devemos vigiar muito, muito, muito. Porque Satanás é muito astuto. Né? Voltarei com o próximo vídeo no mesmo capítulo de Romanos 14, que relata a liberdade e a caridade. A liberdade e a caridade. Isso é Romanos 14, versículo 13. A liberdade e a caridade. Isso é o próximo vídeo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Compartilhe esses vídeos com mais pessoas. Né? Inscrevam-se no canal para ajudar no canal. A sua inscrição é muito importante. E ative o sininho para quando um novo vídeo for gravado, você ser notificado, né, de um novo vídeo. E tenho dito.